Isso daqui, essa situação, ela nos remete ao problema da eleição 2022. Né? Vamos supor o seguinte cenário político. Né? As manifestações não conseguem derrubar o Bolsonaro e nós vamos para a eleição de 2022. A burguesia, um setor importante da burguesia... Não, antes de falar isso, eu queria chamar a atenção para um fato que é o seguinte. Devido à campanha que foi feita, devido à situação real, né, da terceira via, muita gente dá por absolutamente certo que a terceira via não vai conseguir ter um candidato viável para ir para o segundo turno. Isso não é, né, nós temos insistido nessa tese, que é importante para ficar de olho nas manobras políticas, isso não é necessariamente assim. A terceira via tem muitos problemas, tem dificuldade de se unificar em torno de um candidato, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, mas representa um setor importante, poderoso, rico, né, da burguesia nacional e inclusive internacional. Então nós não devemos abaixar a guarda com um raciocínio tranquilizador. Não, a terceira via é carta fora do baralho. Não é assim que funciona. Né? E a movimentação do Dória mostra isso daí. Aí as pessoas vão argumentar o seguinte, mas o Dória tem muito pouco voto. Tudo bem, nesse momento ele tem muito pouco voto, mas à medida que a eleição entra em cena, né, que a imprensa faz a campanha dele. A imprensa já está, na verdade, fazendo a campanha dele. A imprensa dos grandes capitalistas já falam assim, nem Lula nem Bolsonaro. Né? É a palavra de ordem da imprensa. Então, se não é nem Lula nem Bolsonaro, é o candidato à terceira via. O candidato à terceira via sendo Dória, é o Dória. Então, ele teria um grande aparato de imprensa a favor dele, que nós sabemos que o Bolsonaro não tem, efetivamente. O Bolsonaro atua nas redes sociais. Ele teria muito dinheiro, ele teria aliados direitistas em todo o país. Né? Então, não é um candidato que a gente possa subestimar, apesar da falta de voto. A ideia de que o candidato deve ser descartado por falta de voto é uma ideia puramente eleitoral. Quer dizer, a pesquisa deu Dória com 3%, mas é uma coisa puramente eleitoral. Nós temos que levar em consideração o peso, né, social da coisa. É evidente que todo um setor da burguesia havia preparado de antemão a candidatura do Dória. Veja que ele é uma pessoa que apareceu com uma vacina própria, entre aspas, na pandemia, né, procurando explorar a política anti-vacina e anti-cuidados na pandemia do Bolsonaro. Né, isso aí não saiu por acaso. Né? Essa política não deu muito certo, porque o Dória não conseguiu aparecer com tanta vacina assim e acabou sendo um fiasco. Mas ele mesmo já falou que um dos slogans de campanha dele é o slogan João Vacinador. Né? Ele vai apresentar, chega na hora H, a imprensa apresenta que ele vacinou, sei lá, vacinou até a população dos Estados Unidos, etc. e tal. Então, né, o candidato da terceira via não é um candidato tão inviável assim. Mesmo tendo poucos votos, o truque seria o quê? Né? Há duas possibilidades com esse candidato da terceira via que eu queria colocar aqui, inclusive para que a gente tenha uma concepção mais realista do problema. Uma possibilidade que seria a mais difícil de todas seria a seguinte. O Lula e o Bolsonaro vão para a eleição e a burguesia procura fazer com que o voto ele se fragmente, né, e caia num patamar muito baixo. E aí, num patamar muito baixo, mesmo tendo pouco voto, o candidato da terceira via
com 20 e poucos por cento do eleitorado poderia ir para o segundo turno. Nós vimos isso acontecer na França, que é onde foi testado em primeiro lugar. Vimos isso daí acontecer no Peru agora, né? A candidata da burguesia e do imperialismo, a Keiko Fujimori, foi para o segundo turno com pouquíssimo voto. E muito apertada com outros partidos ali que estavam disputando palmo a palmo o voto, né? Quer dizer, é o esquema eleitoral de eleger um candidato sem voto, né? Inclusive, o atual presidente do Peru foi impulsionado pela imprensa capitalista do Peru, né, no primeiro turno, porque eles consideravam que esse candidato roubava voto de candidatos mais competitivos. E ele acabou sendo eleito, né? A burguesia perdeu o controle da situação, ele acabou sendo eleito. Mas esse esquema do pouco voto, candidato sem voto ir para o segundo turno, é um esquema que está sendo utilizado em muitos lugares. Além desse esquema, que é o mais complexo, há dois que são mais simples, né? O primeiro seria o impeachment do Bolsonaro, que aparentemente não progride, né? O Bolsonaro blindou a situação no Congresso Nacional, né? Os últimos levantamentos dão que faltaria cento e tantos votos aí para a oposição votar o impeachment. E, aparentemente, né, não há unidade na burguesia para votar o impeachment do Bolsonaro, até porque os militares são ferozmente contra, né? Então, um golpe desse contra a direita poderia causar uma crise entre as instituições e o Bolsonaro. Mas há uma outra alternativa, né, que pareceria totalmente inviável, mas que não é inviável, que é tirar o Lula da eleição, né? Eu acho que nós não devemos, inclusive, descartar essa possibilidade de que a burguesia vá para tirar o Lula da eleição. Há um processo que está correndo em Brasília, né, contra o Lula, que não foi anulado, e que pode chegar na segunda instância, antes da eleição, e nós temos o mesmo cenário da eleição de 2018, o mesmo golpe, né, a mesma situação. A imprensa burguesa já está fazendo uma campanha dura contra o Lula, que ele é corrupto, né? Então, também essa hipótese não deve ser descartada. O candidato da terceira via se beneficiaria das duas situações. Se o Bolsonaro cai, ele, teoricamente, em termos eleitorais, ele ficaria com o voto da direita, contra a esquerda, né? A ideia de que o pessoal vai votar no Lula, o centro, né, o chamado centro e tal, vai votar no Lula, é totalmente fantasiosa. Você teria aí o Ciro Gomes, né, se apresentando como esquerda, tentando roubar voto do Lula, e teria o João Dória como candidato principal. E o voto da extrema-direita cairia para o João Dória. Se o Lula sair da eleição, aconteceria o contrário, né? O voto útil seria o voto no candidato da terceira via, vamos supor João Dória, contra a extrema-direita. E aí ele pegaria o voto do PT, que é um voto muito amplo. Já, né, no período, na eleição municipal, houve muita conversa de voto útil, já existe esse negócio de que tem que votar contra o Bolsonaro, seja lá em quem for. Então não é difícil que na hora H o Lula não vai para a eleição, o pessoal chama a votar no João Dória, que seria o pior golpe da história do Brasil, né? Seria você votar no Bolsonaro de calça apertada, como o próprio Bolsonaro disse, contra o Bolsonaro de calça frouxa. Quer dizer, é como na piada que algumas pessoas fizeram, né? De que você teria que votar no Mussolini para não deixar o Hitler ganhar, né? Quer dizer, é a perfeição, o caso último do voto útil. Nós não devemos descartar nenhuma dessas alternativas, né? E isso mostra o perigo, né, da chamada aliança. Enquanto todo mundo está pensando
numa coisa totalmente fictícia, que é a frente de todos os democratas, os civilizados, os de calça apertada e não tão apertada contra o Bolsonaro. A burguesia não está pensando em nada disso. A burguesia está pensando em como dar golpe no povo, né? Ganhando a eleição sem ter voto nenhum, sem ter popularidade nenhuma, absorvendo o voto dos candidatos que têm popularidade e que estão polarizando a eleição. Né? Por isso que a ideia da alianças tem que ser rejeitada, né? Tem que ser rejeitada, e é um problema muito sério na situação política.